Pensa rápido em São Jorge. A imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? O cavaleiro, o cavalo branco, a lança e, claro, o dragão. É uma das lendas mais famosas do mundo. Mas e se eu disser que essa história é só a ponta do iceberg? Que o São Jorge de verdade é uma figura muito, mas muito mais complexa, global e surpreendente do que a gente imagina? Então, se prepara. A gente vai desvendar esse mistério juntos. Olha só que interessante. De um lado, a gente tem o cavaleiro medieval, aquele símbolo clássico da Inglaterra. Do outro, uma figura de um poder imenso aqui no Brasil, misturado com Ogum, o orixá da guerra, e que para muita gente mora na Lua. A mesma pessoa? Sim. A mesma história? Nem de longe. A viagem que conecta esses dois mundos é uma prova incrível de como um símbolo pode se transformar ao cruzar culturas, continentes e séculos. E essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Como é que pode um mártir do Império Romano, de uma região que hoje é a Turquia, virar um ícone na Inglaterra, padroeiro de Portugal e, finalmente, aqui no Brasil, um guerreiro que vive na Lua? Para responder isso, a gente precisa voltar para o começo de tudo, muito antes de qualquer dragão pensar em aparecer na história. Primeiro de tudo, vamos tirar a armadura da lenda para a gente conseguir enxergar a pessoa real por trás dela. Quem foi o Jorge histórico, de carne e osso? Pois é, a história de verdade começa com um homem. Jorge não era um cavaleiro de conto de fadas, mas sim um oficial de alta patente no exército romano. Ele nasceu na Capadócia, que hoje faz parte da Turquia, era um soldado respeitado que, no momento decisivo da vida, escolheu a fé em vez do império. O ponto crucial aqui é o seguinte. Os registros mais antigos falam da carreira militar dele, da sua recusa em adorar os deuses romanos e, por fim, da sua execução lá por volta de 303 d.C. A igreja passou a venerá-lo pela coragem que ele teve diante da morte. Mas repara bem no que está faltando aí. Dragão, princesa, nada disso. A história original era sobre resistir pela fé, não sobre matar monstros. Então, a pergunta de $1 milhão: de onde saiu o dragão? Bom, se prepara para uma reviravolta na trama, porque a história do dragão, originalmente, nem era dele. O mais fascinante nesse slide é que ele revela quase um caso de identidade trucada. A imagem mais antiga de um santo matando um dragão era, na verdade, de outro santo militar, São Teodoro. Com o tempo, como a popularidade de Jorge só crescia, os artistas e contadores de histórias simplesmente pegaram o feito mais espetacular de Teodoro e passaram para ele. E ainda deram um upgrade no drama. A vítima, que era uma mulher qualquer, virou uma princesa. Marketing é tudo, né? Essa história toda foi consolidada lá no século XIII, num livro que era um verdadeiro best-seller medieval, chamado A Lenda Dourada. Esse livro transformou a lenda num roteiro de cinema perfeito. Repara que o Jorge não mata o dragão de cara, não. Ele primeiro domina o bicho, usa ele como uma ferramenta para converter a cidade inteira e só depois ele destrói o monstro. É uma obra-prima de propaganda religiosa e heroísmo que acabou virando a versão oficial no Ocidente. Com essa nova e poderosa imagem de Jorge o Matador de Dragões, ele estava pronto para ser usado não só como um ícone religioso, mas como uma potente ferramenta política e militar. E a Inglaterra o adotou de uma forma brilhante. Durante as cruzadas, ele se tornou uma espécie de patrono celestial dos exércitos. Reis importantíssimos como Eduardo III e Henrique V transformaram ele num símbolo da monarquia e da identidade nacional inglesa. Aquele mártir lá da Turquia tinha se tornado, para todos os efeitos, o inglês honorário. Portugal fez um cálculo geopolítico bem parecido. Naquela luta pela independência contra Castela, os portugueses precisavam de um símbolo forte para eles. Como Castela lutava sob a bandeira de Santiago, Portugal, que era aliado da Inglaterra, adotou São Jorge. A vitória na famosa Batalha de Aljubarrota foi atribuída a ele e por São Jorge virou o grito de guerra português. Um grito de guerra que, um dia, ia cruzar o Atlântico. E é exatamente essa viagem pelo Atlântico que leva à sua transformação mais radical de todas. Vamos ver como essa história se desenrola aqui, em terras brasileiras. Aqui no Brasil, São Jorge encontrou um correspondente espiritual poderosíssimo em Ogum, o orixá da guerra e do ferro, trazido pelos africanos escravizados. As semelhanças eram impressionantes. Os dois são guerreiros, usam armas de metal, são protetores. Para os africanos, associar Ogum a São Jorge foi uma estratégia genial de sobrevivência, uma forma de preservar a sua fé por baixo da capa do catolicismo que era imposto. Essa fusão criou um santo do povo. Ele não é mais só aquele soldado distante, ele é o protetor das batalhas do dia a dia de cada um. É fascinante ver como, dependendo da região, a associação até muda.
Na Bahia, por exemplo, ele é muito ligado ao Oxóssi. Isso mostra a incrível capacidade de adaptação dessa figura. No fim das contas, ele se tornou um símbolo de força para quem mais precisava. E essa devoção popular é tão forte que tem até um prato típico. No dia 23 de abril, o dia de São Jorge, é tradição celebrar com feijoada, um prato que tem ligação com Ogum, que simboliza a força, a substância e que reúne comunidades inteiras numa grande festa. A popularidade do santo, especialmente no Rio de Janeiro, é tão imensa que gerou uma batalha jurídica que foi parar lá no Supremo Tribunal Federal. O número do processo é esse aí, ADI 4092. A história foi a seguinte: quando o estado do Rio de Janeiro declarou o dia de São Jorge como feriado, o setor do comércio entrou na justiça contra, mas o STF bateu o martelo a favor do feriado. E o argumento foi fundamental. A data não é apenas religiosa, mas um dia de alta significação étnica e cultural. Foi um reconhecimento oficial do lugar único que São Jorge ocupa na identidade do povo. E agora, finalmente, a gente chega ao aspecto mais poético e único da identidade brasileira de São Jorge. A resposta final para a nossa pergunta lá do comecinho. Enquanto muitas culturas olham para a Lua e veem um rosto, o tal do homem na Lua, aqui no Brasil a crença popular enxerga algo completamente diferente. As manchas escuras que a gente vê na superfície lunar são São Jorge e seu cavalo numa batalha que nunca termina. É uma imagem muito poderosa, uma fusão de influências indígenas, africanas e europeias, que criou um guardião celestial, sempre de olho na gente aqui embaixo. Essa crença é tão forte, tão presente, que foi imortalizada em pontos cantados da Umbanda. Esse verso Cavaleiro Supremo, que vive dentro da Lua, captura com perfeição essa visão de mundo única, onde o santo guerreiro se torna uma presença constante e protetora no céu de toda noite. De Marte romano a ícone inglês, de símbolo português a orixá afro-brasileiro na Lua, que jornada, hein? A história de São Jorge mostra que os símbolos mais poderosos não são estáticos, eles são reinventados por cada cultura para falar das suas próprias lutas. E a pergunta que fica pra gente é: qual é o dragão que essa figura tão forte nos inspira a combater hoje em dia?